Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Que alegria estarmos juntos. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 13, versículo de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, essa palavra é uma palavra muito séria. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra, porque ela termina falando de choro e ranger de dentes. Ela fala de inferno. Ela fala de céu e ela fala de inferno. Muita gente gosta de acreditar que o céu existe, mas muita gente está desacreditando que o inferno existe. E essa, com certeza, é uma das grandes estratégias do demônio. Quanto mais o povo desacreditar que inferno existe, melhor para o diabo. Quanto mais o povo desacreditar que pecado existe, melhor para o diabo. Então, gente, 3 coisas que o diabo quer que o mundo desacredite. O diabo quer que desacredite nele mesmo. Você não precisa acreditar. O diabo não exige fé. O diabo não quer que você acredite nele. Quanto menos você acreditar no diabo, melhor. Segundo, quanto menos você acreditar em inferno, melhor. Viva a sua vida de qualquer jeito, porque no final de tudo, não existe esse negócio de inferno. Ou todo mundo vai para o céu, ou então a vida acaba aqui. Mas esse negócio que você vai para o inferno, isso daí é a igreja que te coloca medo para você não viver bem a sua vida, para você não desfrutar da sua vida. E terceiro, o diabo não quer que você acredite que existe pecado. Não existe pecado. Cada um tem a liberdade para fazer o que quiser. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando, e eu gostaria que você ficasse com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está falando que existe inferno, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o inferno. Esse é o inferno. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Aqui Jesus se refere ao inferno. Então o inferno existe. E quem vai para lá? O joio. É aqui que eu quero que você entenda. Quem é que vai para o inferno? O joio. Tá, Frei? Mas então quem é o joio? O joio são os que pertencem ao maligno. Os que pertencem ao maligno são o joio. E quem são esses que pertencem ao maligno? Os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Olha que interessante. Irmão e irmã, preste atenção. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que peca pertence ao maligno. Isso está na primeira carta de São João. Então, quando a pessoa ela quer viver no pecado, inclusive um pecado consciente, ela sabe que ela está no pecado, ela sabe que ela está transgredindo o mandamento, ela sabe que está desobedecendo a Deus, mas ela quer viver naquele pecado. Então, se a pessoa vive esse pecado consciente, ela está pertencendo ao maligno. Então, os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio
é o diabo. Ou seja, são pessoas que são conduzidas pelo diabo, pelas obras da carne. Então, mas como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem verá seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar. Então, ou seja, o joio são aqueles que pertencem ao maligno, são aqueles que vivem uma vida de pecado. E não só isso, eles fazem também os outros pecarem. Porque quando a pessoa peca, ela não quer pecar sozinha. Ela não quer pecar sozinha. Então ela vai fazer com que outros pequem com ela. Os joios são aqueles que praticam o mal. Os joios são aqueles que praticam o pecado, que vivem numa vida de pecado. Meu irmão e minha irmã, Nossa Senhora de Fátima aparece para 3 crianças e mostra para elas o inferno e diz: olha, para crianças tem muitas almas indo para o inferno. Rezem e façam penitência por elas. Então esse negócio de que inferno não existe é o que o diabo quer que você acredite. O que nós temos que fazer? Deixar de ser joio. Tem como deixar de ser joio. É só parar de viver numa vida de pecado, é só converter-se, sair do reino de Satanás e ir para o reino de Deus e aí sim, meu irmão, você vai viver o que essa palavra está dizendo. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Esse é o seu caminho, esse é o seu destino. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.